Porque dói ver ele bem depois da separação, existe uma dor muito específica depois da separação. Não é só a falta da pessoa, é ver que ela aparentemente está bem, enquanto você está procurando entender o que realmente aconteceu. Você olha e pensa, como ele ou ela conseguiu seguir tão rápido, enquanto eu estou aqui. A dor nessas horas é muito grande. Mas entenda, você nesse momento, você pode estar pensando que essa dor é saudade, que a separação foi um erro, que não deveria ter sido daquele jeito. Começa a passar vários pensamentos pela sua cabeça. Mas entenda, nem sempre a dor não é só saudade. Como eu já expliquei aqui em outros vídeos, a dor está ligada à vida que você tinha com aquela pessoa, à rotina, aos hábitos, aos sonhos, aos planos. E de repente você se vê sem a pessoa e sem tudo isso. É como se tudo isso fosse a sua vida. E agora você vê sem isso. E agora você se vê sem essa pessoa. E automaticamente se ver sem essa pessoa é como se você se visse sem a sua vida. É algo muito profundo isso, não é mesmo? E às vezes até difícil de entender. Porque muitas vezes você fica confusa, você não sabe exatamente o que está acontecendo. E essa dor que você está sentindo nesse momento é comparação. Você começa a se comparar como você está agora, como aquela pessoa está. Você olha, aquela pessoa está rindo, aquela pessoa está feliz, aquela pessoa se casou, aquela pessoa caminhou. E é como se você estivesse estagnada num lugar de derrota, num lugar de tristeza, num lugar de solidão. Mas olha, quando você se compara, você tem a tendência de sentir mais falta. Você tem a tendência de sentir essa espécie de saudade te consumindo, porque você está se comparando a outra pessoa. E nesse processo de comparação, você começa a pensar: eu fui menos importante, eu não signifiquei nada. E a vida que a gente tinha, por que foi assim? Será que todos aqueles anos não valeu nem um momento a pena para aquela pessoa? Será que aquela pessoa não vê aqueles anos vividos juntos como algo valioso? Será que não teve valor nenhum? São muitos os pensamentos que passam pela sua cabeça nesse momento. E pensar dessa forma, olhar dessa forma, dói. Dói muito, gera esse impacto negativo de saudade, de querer voltar atrás, dá essa sensação de que você não tem força, essa sensação de impotência diante do novo, diante da vida, diante das coisas que muitas vezes você precisa fazer. Você se sente muitas vezes impotente, incapaz. Passa essa sensação de incapacidade, de que você não conseguiu, de que você perdeu a sua vida e agora você não consegue se levantar, você não consegue caminhar. Tudo isso passa nesse processo de ruptura, nesse processo de pós-separação. E aí você pensa: será que era só eu que amava? Eu sou fraca. Eu sou fraca? E aí você começa a se perguntar. Esse sofrimento todo aumenta porque você olha e parece que a história existiu só para um dos lados. Existem 3 caminhos emocionais após uma ruptura. O primeiro caminho é aquela pessoa que evita o processo. Ela evita o processo entrando numa nova relação, ela evita o processo ocupando espaços com coisas que muitas vezes ela não queria ocupar, ela mantém a rotina externa dela, ela não para, e ela se parece muito bem, essa pessoa que evita o processo. Você olha para a vida dela, olha, fulano não sentiu nada, fulana não sentiu nada com essa separação. É aquela pessoa que as pessoas olham para a vida dela e parece assim que não houve sofrimento. Para ela é como se ela não tivesse separado, a vida continuou da mesma forma, a rotina continuou, ela está logo numa relação, muito em breve ela já entrou na outra relação, ela está caminhando como se não tivesse passado por dor, por perda, por ruptura, por separação. A vida dela caminha, para quem olha de fora, está muito bem. E o outro caminho que existe é a pessoa que vive o processo. Ela sente a dor, é como se fosse uma dor que ela não fosse suportar. Ela se questiona, ela quer encontrar resposta, ela fica ali, ó, como diz, se martirizando na mente, procurando a resposta. São muitos os questionamentos que ela faz para si mesma e ao mesmo tempo ela fica em silêncio. Ela fica em silêncio,
ela fica com ela mesma e nesse processo de dor, de sofrimento, ela começa a reorganizar a própria vida. E isso não é fraqueza, é elaboração emocional que essa pessoa se encontra e que ela decide caminhar desse jeito. O que realmente acontece? Quem parece muito bem não quer dizer necessariamente que aquela pessoa superou. Essa pessoa apenas adiou o contato com a dor pós-separação. Essa pessoa ela está passando pela fase mais difícil agora. Enquanto a outra está sorrindo, está alegre, está feliz, está caminhando, parece que a vida dela vai muito bem, aquela outra está ali chorando, sofrendo, mas entenda, isso não quer dizer que é porque você que está chorando, sofrendo, você que decidiu sofrer primeiro, não quer dizer que você é mais fraca ou que você é mais fraca. Você está se reconstruindo emocionalmente. Você está criando estruturas emocionais firmadas nesse processo. Você está crescendo, você está aprendendo, está acolhendo essa dor, você está vivendo esse luto. E toda ruptura na vida tem um luto para ser vivido. Tem esse processo de reconstrução emocional para ser passado, para ser construído. Ou seja, você que sente que está chorando mais, você que sente que ficou para trás nessa dor, nesse sofrimento, que a pessoa está caminhando, que a pessoa está indo, que a pessoa está vivendo, que a pessoa está feliz. Você não está atrasada. Você não está atrasado. Você está criando profundidade. Profundidade emocional. Você está se reconstruindo. Você está criando uma estrutura emocional com tudo isso. E isso não é ruim para você. Isso é bom para você. Mais na frente, você vai ver o quanto você cresceu e o quanto você aprendeu com essa ruptura, com essa situação. Existe o erro de interpretação nesse processo de dor. O seu cérebro faz uma associação. Se ele está feliz, então eu fui descartável. Você se sente assim, descartável. É como se aquela pessoa tivesse saído, se deixado e você se sente descartável. Mas isso não é verdade. O tempo de reação emocional é diferente de cada pessoa. Há pessoas que sentem logo após o término, logo após o rompimento, logo após a ruptura. E tem pessoas que não, tem pessoas que vão sentir depois, lá na frente. Principalmente quando essas pessoas não viveu essa dor, não viveu esse luto, tomou decisões muitas vezes impensadas. E aí vem as consequências também junto com a dor. Para você que está vivendo essa dor, para você que sente que como se sua vida tivesse acabado, para você que está sofrendo com essa separação, nesse momento, se acolha e evite, olhar as redes sociais que essa pessoa está. Evite procurar notícias dessa pessoa e evite se comparar. Porque quando você evita essas atitudes, vai te ajudar nesse processo que você está passando de dor. Porque quando você olha na rede social, na vida do outro, procura notícias, muitas vezes você nunca vai saber se a notícia que está chegando para você é verdadeira. Ninguém sabe como o outro realmente está vivendo lá na sua nova vida, lá nas suas novas decisões. Então você nunca sabe se realmente é verdadeiro. Então evite procurar saber como essa pessoa está, evite ter notícias dessa pessoa. O fato de você ainda estar sentindo dor, tristeza, abandono, não quer dizer que você ficou para trás, esquecida. Significa que você está vivendo um processo. Você está vivendo um processo completo. Você não está queimando etapas. Você está sendo reconstruída, como eu já disse aqui. E a reconstrução, por mais que às vezes ela não seja rápida, mas é a que sustenta um recomeço saudável.